Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra de Gestão da Informação na Logística, que será proferida pelo palestrante Edevino Rasolino Filho. Agradecemos ao palestrante e todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube, no Departamento de Administração. Pedimos que os participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha Solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Amparo. Estamos aceitando doações de cesta básica, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas no tamanho MG. Ficaríamos muito gratos se vocês puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra ao nosso palestrante. Eu só queria confirmar. Estão me ouvindo bem, Gabriel? Agora sim, tudo certo. Ok. Muito bem. Só para lembrar também que a gente vai ter um sorteio de 2 livros nessa palestra hoje. Tá? Bom, fica a critério de vocês, que eu havia combinado com a Bárbara que depois faríamos vocês fariam o sorteio normalmente no evento, durante o final, em qualquer momento, e depois eu vou mandar os ganhadores receberão os livros devidamente autografados. Isso. Bom, depois. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é para mim um prazer atender ao convite da professora Patrícia e estar com vocês hoje para falar um pouquinho, né, de logística e falar um pouquinho de gestão da informação, né, da importância da informação no sistema logístico. Para vocês entenderem um pouquinho da minha lógica, né? Eu sou graduado, né? Eu fiz o meu bacharelado em administração e depois eu fui fazer, né? Me especializei em marketing e depois eu fiz o meu mestrado e o doutorado em logística. E quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu esbarrei numa coisa que a gente chama na academia de achado de pesquisa, e o meu achado de pesquisa foi uma coisa chamada informação. Eu trabalhei a flexibilidade dos sistemas logísticos. E o que eu aprendi, o que eu descobri, é que a informação era essencial para que os sistemas logísticos funcionassem. Como resultado disso, eu acabei fazendo um concurso na Universidade Federal do Paraná para ser professor na gestão da informação. E aí eu passei 13 anos da minha vida estudando e continuo estudando informação como um fenômeno importantíssimo. Hoje eu estou aposentado na universidade, mas eu continuo ministrando aulas na pós-graduação estrito sensu, no mestrado e no doutorado em gestão da informação. E aí trabalho com várias coisas, mas o meu foco maior é a tomada de decisão, né? Inclusive tomada de decisão em sistemas logísticos. E aí, o que aconteceu, só para vocês entenderem, a professora Patrícia, eu convidei ela para participar de uma banca de um aluno meu que está escrevendo sobre logística reversa de medicamentos, né, que é uma área sensível. E aí, claro, a gente trabalha a informação nesse processo. E aí a professora Patrícia me convidou para estar com vocês aqui hoje para falar sobre isso. Então, eu queria começar apresentando para vocês a nossa agenda, né? Os nossos objetivos para esse nosso encontro de hoje. Então, eu vou caracterizar a informação, né? Vou caracterizar a logística,
vou apresentar a inter-relação entre a informação e o sistema logístico. Daí eu vou dar algum exemplo de como que a gente aplica a informação nos sistemas logísticos por meio dos operadores logísticos dos mercados, né, dos online marketplaces, né? E também vou mostrar algumas ferramentas e metodologias para aumentar a flexibilidade, a competitividade das organizações baseadas nos sistemas logísticos, né, suportada pelos sistemas logísticos. E aí vou terminar falando de algumas tendências de suporte de informação nos sistemas logísticos para um futuro próximo. Ou seja, o nosso objetivo é demonstrar a importância da informação na logística, para que a gente não fique perdido, né? Aí, quando a gente tem diferentes alternativas de caminho, que a gente saiba exatamente para onde caminhar. Então, eu queria começar assim, o que é informação? O que a gente entende por informação? A gente está tão acostumado a ouvir falar que a gente vive na área da informação, que a gente tem, que a gente está recebendo um bombardeio informacional, que a gente tem muitos recursos de tecnologia da informação e tal, mas a gente não tem clareza muito bem do que seja este fenômeno, este objeto chamado informação. A informação pode ser entendida como conjunto ou a reunião de dados e conhecimentos organizados que se constituem como referências sobre um acontecimento, um fato ou mesmo um fenômeno. Puxa vida, não esclareceu muita coisa, né? Conjunto ou reunião de dados e conhecimentos organizados. Opa, quando eu falo em organizado, eles dizem assim, opa, tem que ter alguma estrutura, né? Tem que ter algumas características para que eu possa falar que isso está organizado e que isso pode ser uma referência em relação a alguma coisa, a um acontecimento, um fato ou mesmo um fenômeno qualquer. Então já começa a ter um esclarecimento. A palavra informação, ela vem de informare, o significado de modelar, dar forma. Informare, dar forma. Então, quando a gente fala de informação, a informação, de uma maneira simples, direta e objetiva, pode ser entendida como sendo dados com relevância e propósito. Vamos lá. Se eu disser para vocês assim, eu tenho aqui um copo. Puxa vida, bacana. Eu tenho que saber o que é um copo, né? Então, eu digo assim, eu tenho aqui um copo plástico. Este copo está com água. Puxa, bacana. Eu tenho alguns dados aqui. Eu tenho copo, plástico, água. Se eu não souber o que é copo, o que é plástico, o que é água, eu não tenho uma informação. Eu tenho dados. Mas mesmo quando eu digo eu tenho um copo plástico com água, ainda assim eu não tenho uma informação. Por quê? Porque eu não disse qual é o propósito disso, qual a relevância disso. Agora, se eu digo assim, eu tenho um copo plástico, portanto, ele é descartável, aí eu já começo a ter outras possibilidades de associar coisas sobre estes dados. Ele tem água e esta água é potável. Opa, se ela é potável, eu posso tomar esta água. Ou seja, aí eu tenho uma informação, porque eu disse que eu tenho um copo com água potável para ser bebida, ou seja, tem relevância, tem um propósito. Né? Relevância, qual é a importância de eu falar em relevância? Porque eu só vou ter relevância na informação sobre a perspectiva logística
se essa informação, de alguma forma, adicionar valor, agregar valor às cadeias logísticas. E propósito, qual é o propósito da informação para a logística, se não for para agilizar o funcionamento das cadeias logísticas? Se vocês pegarem, né, a gente ouve muito falar do Peter Drucker, né, o Peter Ferdinand Drucker. Peter Drucker é um dos teóricos mais conhecidos, né, na administração, embora ele tenha sido um historiador, né, a formação de base dele era em história, mas ele sempre foi um estudioso do fenômeno organizacional, e uma das coisas que ele sempre estudou foi exatamente este fenômeno informação. E ele dizia que a informação funcionava como uma espécie de amálgama para as organizações, ou seja, a informação servia para unir a organização, unir as partes da organização num todo coerente e uniforme. E que a informação é a matéria-prima para a tomada de decisão, ou seja, sem informação eu não tenho uniformidade, veja, informar e dar forma, eu não tenho uniformidade na organização e eu não consigo tomar decisões, sobretudo decisões relevantes, né, com qualidade. Então, esse é o propósito maior da informação nas organizações. Segunda perguntinha básica, o que é logística? Né? E logística é muito simples. Logística é exatamente um processo de planejar, implementar e controlar o quê? Fluxo eficiente e eficaz. Ou seja, eu tenho que ter efetividade nesses fluxos, né? Mas o fluxo do quê? De mercadorias, serviços e informações relativas a essas mercadorias e serviços. Desde um ponto de origem até um ponto de destino ou de consumo, com o propósito de satisfazer as demandas dos clientes. Então, quando eu falo de logística, né, e esse é o conceito do Council of Supply Chain Management Professionals, o CSCMP, que é o conselho mundial, né, que envolve os profissionais de logística e de supply chain, né? O Council of Supply Chain Management, né, os gestores de cadeias de suprimentos. Então, logística é um processo que implica em planejar, implementar, implantar e controlar. Olha só, um ciclo muito próximo daquilo que a gente conhece por administração, né? Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então, eu tenho o planejamento, a implantação e o controle do quê? De um fluxo de mercadorias, serviços e informações. Ou seja, é a informação que coloca em ação, em funcionamento o sistema logístico. Ou seja, o conceito do CSCMP, a logística implica nesse fluxo eficiente e eficaz de informações relacionadas com a movimentação e com a armazenagem de produtos. Ok? São as informações, portanto, que acionam o sistema logístico. Sem informações, eu posso garantir para vocês, não existe sistema logístico. Tá? São as informações que asseguram que o sistema funcione. Para dar alguns exemplos de informações, eu tenho aí as ordens de compra, e aí as ordens de compra estão dentro do subsistema suprimentos da logística. Eu tenho ordens de fabricação ou de produção, né, que está dentro do subsistema produção da logística. E tem os pedidos dos clientes, que são as ordens, né, as ordens de compra dos clientes para com o fornecedor. E aí eu tenho a logística de distribuição, eu tenho as ordens de picking, né, de separação de produtos dentro do armazém, eu tenho conhecimento de transporte, tudo isso é informação, são exemplos de informações que colocam em ação o sistema logístico. E aí,
a informação passa a ser importantíssima para funcionar algumas coisas, né? E uma dessas coisas, uma nova opção estratégica para a logística é o conceito de online marketplaces. O que é um online marketplaces? A gente está tão acostumado, né, a ver as coisas sem entender o que elas são de fato, né? Então vamos lá. Um online marketplace ou um OLM é um site ou um portal especializado que permite que a gente faça o encontro, a aproximação entre vendedores e compradores, com isso agilizando o processo de procurement, né, de procura e de compra, além de outros serviços correlatos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como vocês conhecem o marketplace, né? Via Varejo, Mercado Livre, Walmart, Netshoes, Magalu, Carrefour, Express, a Amazon é o mais conhecido e os mais antigos dos marketplaces, as americanas.com, enfim, vocês têm um universo, hoje em dia a gente tem uma infinidade de online marketplaces, né? Ou simplesmente marketplaces, né? Que são esses portais onde a gente faz a compra e ocorre, né, o encontro entre o comprador e o vendedor. Hoje mesmo eu fiz, né, eu entrei na Amazon para comprar, precisava comprar algumas coisas. Algumas coisas eu comprei diretamente da Amazon, outras coisas eu comprei de parceiros da Amazon que vão me fazer a entrega, mas quem me garante isso é a Amazon, que é o líder deste, né, é o dono, digamos assim, deste portal. Tá? Então, aqui, só para a gente entender como é que aconteceu e como isso evoluiu, eu não atualizei os dados, mas eu começo lá em 1994, quando foi lançado a Amazon, estritamente para fazer venda de livros. Tá? Depois, em 97, assim, daí a gente teve algumas coisas, né, que são para a gente entender o que foi acontecendo. Eu tenho ali algumas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, mas nós vamos focar aqui na Amazon, tá? Então, assim, lá em 1997, a Amazon abriu seu capital, né, se transformou numa empresa de capital aberto, numa sociedade anônima. Em 1999, surgiu o Alibaba, que é para vender, né, venda por atacado para produtos domésticos. E, neste mesmo ano, a Amazon lançou o seu marketplace e começou a vender, além de livros, roupas. Em 2003, surgiu o marketplace Taobao e também o lançamento da AWS, em 2003. Em 2004, surge o Alipay, uma plataforma online de pagamento, foi a mais antiga, hoje a gente já tem outras, né? De pagamento, como o PagSeguro aqui, que é um dos mais conhecidos no Brasil, e outros que a gente tem, né? Em 2005, o lançamento do Amazon Prime e o Kindle foi lançado também neste ano. Em 2007, o lançamento do Alimama, plataforma de marketing, né? Em 2008, o Tmall foi lançado para complementar o Taobao. Em 2009, foi lançado o Alibaba Cloud e a aquisição do Haichina também. E em 2010, o lançamento do AliExpress da China para o mundo, que até então só funcionava na China. Em 2014, teve a abertura de capital na Bolsa, né, de New York, na New York Stock Exchange, e da Ant Financial e a plataforma de viagens que abriu seu capital na forma. E em 2017, a Amazon adquiriu a Whole Foods. Em 2017 ainda, né, foi lançado o Emo Market, é um new retail formato, né, um formato de varejo um pouco diferente.
que está chegando já aqui também. E em 2018, a gente tinha a Amazon avaliada em mais de US$ 1 trilhão. Olha o que aconteceu de 1994 a 2018. Estamos falando de quase 30 anos, né? Uma empresa que nasce lá com capital fechado, abre o capital e chega em 2018 com US$ 1 trilhão de valor de mercado. Esse é o potencial, né, dos marketplaces, só para a gente ter uma ideia, e daí o porquê que a Magazine Luiza cresceu muito no Brasil, né, a partir do lançamento da Magalu como o seu marketplace. Por quê? Porque um online marketplace ele é muito mais que um mero intermediário. Vejam, ele reúne informações de compradores e vendedores, de diferentes vendedores, informação de valor, informação de prazo de entrega, informação de preços que me permitem comparações, etc. Então, ele é muito mais do que um intermediário. Um OLM, antes de tudo, ele exige eficiência e interatividade. Por quê? Porque eu tenho que ter uma comunicação de baixo custo, né? E a internet me permite isso. Me permite acesso online a grandes bancos de dados gigantesco, tá? O recurso, né, de hipertexto, quando a gente consegue clicar em cima de um item e ele abre um monte de outras informações a respeito daqueles itens. Recursos gráficos, né? Quando você navega e você tem tabelas, você tem imagem, você pode destacar uma parte daquela imagem, enfim, né? Tudo isso faz com que você tenha maior interatividade. E, claro, eficiência, né? Serviços aos usuários, você tem fóruns onde os usuários podem se manifestar, você tem notícias sobre fornecedores, sobre produtos, você tem grupos de discussão onde as pessoas podem atribuir notas sobre o desempenho do produto, o desempenho do fornecedor, enfim, um monte de serviços agregados aos produtos que você está comprando. Você tem agilidade nos processos burocráticos de compra e venda, né? Porque você tem várias cotações num curto espaço de tempo e num único local. Você tem reduções de preços em negociações, claro, não são todos os marketplaces que permitem isso, mas muitos já permitem negociação online e aí, consequentemente, você consegue reduzir preços. Tem imparcialidade porque você não prioriza fornecedor, não prioriza cliente, um cliente em detrimento de outro cliente, não se limita a fabricantes pré-selecionados, qualquer fabricante pode entrar lá e oferecer seu produto, claro, desde que se associe àquela plataforma, né? Mas está livre para isso, não é fechado, tá? Agora, tem alguns desafios. O primeiro grande desafio é alterar os hábitos e métodos tradicionais de compra e venda. Vejam, a gente teve um crescimento, uma das coisas... A pandemia, é óbvio, ela não foi boa para ninguém, não está sendo boa para ninguém, só para mostrar para vocês, e eventualmente pode acontecer aqui, de eu, de repente, ter que fazer isso aqui, ó. Porque eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou retornando no ambiente presencial, e, portanto, eu estou seguindo normas de biossegurança, né? Tenho aqui o álcool gel, estou com a máscara e tal. A pandemia não foi boa para ninguém, mas uma das coisas, ela foi boa sobretudo para os marketplaces e para os operadores logísticos de comércio eletrônico, né? Associados de alguma forma a comércio eletrônico. Por quê? Porque os hábitos de compra e venda, sobretudo nos marketplaces, se aceleraram durante o período da pandemia, né? Essa foi uma coisa positiva para a logística, foi bastante positivo. Mas, ainda assim, muita gente não tem o hábito de realizar compras em portais eletrônicos. E aí, um outro desafio é que tem que fazer uma adequação dos processos internos da organização a esse novo modelo.
A organização tem que se atualizar neste novo modelo. Então, sem dúvida nenhuma, os OLMs são, sim, um novo elo na cadeia de suprimentos, na supply chain. Primeira coisa, as empresas não vão fazer parte de um único marketplace, mas sim de vários marketplaces. A gente tem, claro, né, aquelas empresas que são as donas, né, do portal, por exemplo, a Amazon é a dona da Amazon.com, o Magazine Luiza é o dono do Magalu, a Americanas é a dona do Americanas.com e por aí vai. Mas nada impede que uma mesma empresa venda seus produtos na Amazon e venda seus produtos no Magalu, ou no Ponto Frio, ou na Americanas.com, enfim. As empresas não ficarão restritas a um único marketplace, mas podem estar participando de vários. O processo cada vez mais se orienta ao consumidor e o cliente. Não vai mais ao site do fornecedor fazer uma parte das suas compras, ele concentra tudo num único lugar. Essa é uma outra vantagem. E também estão surgindo marketplaces formados por consórcios de empresas e também aqueles criados por terceiros, ou chamados independentes. Qual a base para isso? A informação. O que sustenta esses marketplaces é exatamente a informação. Então, isso é importantíssimo que a gente tenha claro, né? Sem informação, esses marketplaces não funcionam. O que as empresas querem? As empresas querem reduzir custos operacionais e também querem reduzir seus preços com o e-procurement, né? Porque uma vez que uma organização adote o e-procurement, ela vai querer entrar no marketplace onde tem vários fornecedores. E aí eu estou falando dos negócios business to business, ou seja, entre empresas, né? Essa é uma diferença de e-business para e-commerce, né? O e-business é feito de empresa para empresa, o e-commerce da empresa com os consumidores. E uma evolução natural do e-procurement é a formação dos digital marketplaces e formação de sistemas M2M, marketplace to marketplace, tá? Ou seja, plataformas de compras que vão se relacionar com plataformas de vendas. Isso no nível do e-business, né? Também é uma coisa que vai acontecer. E aí, assim, os online marketplaces estão crescendo muito no business to business e merecem ser apreciados como um novo elo da cadeia de suprimentos, um novo elo da supply chain. Os OLMs, obviamente, não vão dominar todos os mercados business to business, mas com certeza eles vão dar as cartas naqueles mercados onde eles possuírem supremacia. E também uma grande oportunidade de redução de custos, mas os online marketplaces vão forçar os fabricantes a reestruturar as suas cadeias de distribuição. À medida em que o cliente passa a comprar mais online, eu diminuo a necessidade de canais físicos de distribuição, tá? O fabricante embarca direto para o cliente final por meio de um operador logístico especializado em comércio eletrônico também, né? Então, essa é uma realidade que vai acontecer. E aí a gente tem um exemplo do que acontece hoje com a AliExpress, né? Vejam o volume de vendas globais que acontecem por meio deste marketplace que é o AliExpress. Ok, bom, isso é um exemplo. Segunda coisa é a gente entender o que é um sistema de informações logísticas, um SIL. Um SIL é fundamental, por quê? Porque ele possibilita o gerenciamento do sistema logístico com uma habilidade de desempenhar um grande volume de tarefas. Vejam, qualquer sistema de informações hoje dentro das organizações
nos permite realizar e desempenhar um volume grande de tarefas, né? A gente consegue fazer muitas coisas num único sistema. Então, as informações logísticas e as comunicações, elas contribuem para a produção de ideias nas organizações. Isso é muito importante. A informação, a troca, o intercâmbio de informação e a comunicação entre as pessoas faz com que a gente tenha ideias. Mas, principalmente, as informações são fundamentais porque elas subsidiam o processo decisório, a tomada de decisão das organizações. Tá? E na logística, obviamente, não é diferente. Então, o que faz um sistema integrado de informações? Vejam, geralmente, a gente tem, né, essa linha aqui, eu estou usando ela para representar um fluxo, que começa lá no fornecedor, vai até o fabricante, do fabricante vai para o centro de distribuição, deste centro de distribuição vai para uma transportadora, que vai fazer a entrega, vai chegar lá no varejo, e o varejo entrega para o consumidor final. Esta é a síntese do fluxo da informação numa cadeia de suprimentos. Onde é que está esse fluxo de informação? Está nessas setas azuis que estão ligando o fornecedor com a fábrica com o centro de distribuição, o centro de distribuição com a transportadora, da transportadora com o varejista e o varejista com o cliente final. E ainda depois, claro, eu não complementei aqui, porque não é esse o foco desta nossa conversa, mas ainda tenho o fluxo reverso, ou seja, o fluxo da logística reversa, que também demanda informação para funcionar. Detalhe, vejam que todas estas setas, elas são bidirecionais, ou seja, elas vão e voltam. Porque o fluxo de informações, ele é sempre bidirecional. Ele percorre os dois sentidos na cadeia de suprimentos e, na imensa maioria das vezes, simultaneamente, instantaneamente. Aquilo que a gente chama de em tempo real, ok? Esta é a lógica de funcionamento. Muito bem. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso integrar o processamento de pedidos e o gerenciamento do sistema de informações logístico das empresas. Por quê? O processamento do pedido é que é o responsável pela maioria das atividades logísticas. Ó, vamos lá, vamos entender. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente entender assim. O que é que coloca em movimento, e eu usei de propósito a figura de um caminhão aqui carregado com caixas para simbolizar o fornecedor, e aqui na outra ponta eu coloquei um caminhão também, uma figurinha de um caminhão escrito delivery ali, né? Para simbolizar a ligação dos centros de distribuição com o varejo. Por que isso? Porque eu quero dizer com isso que é a informação que esta figura que está aqui na ponta, o consumidor, quando ele faz um pedido, e aí, mas o consumidor, professor, o senhor colocou ele aqui numa figura, num supermercado, ele não está fazendo um pedido nenhum, ele está comprando. Ok, é verdade, ele não está fazendo um pedido diretamente, né? Quem vai fazer este pedido é o varejista, que vai fazer um pedido para o fabricante, na hora em que essa gôndolazinha aqui começar a ficar vazia, ou seja, na hora que eu não tiver produto para repor, eu tenho que fazer um pedido. Então, na hora em que o consumidor passa lá no ponto de venda, né, e nós já vamos falar do Electronic Point of Sales, né, o ponto eletrônico de venda, ou o PDV, cada vez que o cliente passa lá e é feita a leitura do código de barras, está gerando informação sobre o estoque que está diminuindo, está baixando. E à medida em que esse estoque vai diminuindo, o varejista vai ter que fazer a reposição. Portanto, a ordem de compra, o pedido,
é responsável pela maioria das atividades logísticas. Quais atividades? Bom, determinar qual é o meio e qual a empresa que vai fazer o transporte, por exemplo. Qual é a sequência de carregamento no caminhão? Eu vou fazer uma entrega em Curitiba, né? Eu estou aqui, eu vou fazer uma entrega, sei lá, na Brasilândia, vou fazer uma entrega em Goiânia, né? E eu tenho uma entrega lá no Distrito Federal. Qual a sequência, qual o sequenciamento que eu carrego o caminhão para fazer essas entregas? Como é que vai acontecer a transferência de estoque da fábrica para o centro de distribuição, do centro de distribuição para o varejista, do varejista para o cliente? Como que ocorre essa transferência? Como é que ocorre a coleta? Em que momento que eu tenho que coletar? Em que momento que eu tenho que despachar? Tudo isso demanda informação. Essas atividades logísticas todas são disparadas a partir do processamento de um pedido. A atualização da lista de estoque, né, do picking, quando eu faço a separação e o envio dos pedidos, né, quando eu executo o meu pick list, eu tenho que ter uma posição de estoque atualizada, né? O reabastecimento, o ressuprimento automático do estoque também uma das questões importantes que, a partir do processamento de pedidos, acontece. Toda a preparação de documentos para expedição sempre surge a partir do processamento do pedido, a expedição propriamente dita, além de um número de outras aplicações que acontecem no processamento de pedidos computadorizado, como, por exemplo, manutenção do nível de estoque. Quanto estoque que eu tenho que manter? Eu preciso ter informação para isso. Os meus relatórios de produtividade, meus relatórios financeiros e outros relatórios de gerenciamento especiais, quem são as pessoas com maior nível de produtividade, qual é meu tempo de entrega, qual é o meu pedido perfeito, né? Enfim, são informações que eu obtenho sempre a partir do momento em que eu computadorizo, ou seja, em que eu faço isso usando de recursos da tecnologia da informação. A qualidade e a velocidade do fluxo de informações ela é variável exatamente de acordo com os recursos que eu tenho, com a minha estrutura de tecnologia de informação. O sistema de processamento de pedidos e o gerenciamento da informação fazem parte dessa estrutura, dessa arquitetura de tecnologia da informação. Primeiro, eu tenho uma arquitetura na base, eu tenho uma arquitetura da informação, eu tenho políticas de informação, inclusive hoje a gente tem uma coisa chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né, que nos obriga a ter cuidados, critérios para tratar os dados organizacionais e por aí vai, né? Depois, isso também afeta a habilidade do fabricante de providenciar ciclos de pedidos que sejam rápidos, que tenham consistência. O lead time, né, o tempo de ciclo, é fundamental para melhorar a competitividade da organização. E também, claro, se eu não tenho isso muito bem feito, né, isso vai dificultar a consolidação, por exemplo, de transporte e, claro, vai fazer com que eu tenha mais estoques, vai dificultar para que eu tenha baixo nível de estoque. Então, a qualidade e a velocidade do fluxo de informações são fundamentais para melhorar a competitividade da organização. E aí eu preciso ter informações oportunas. O que é uma informação oportuna? Uma informação disponível na hora certa, no tempo. Oportunidade aqui tem a ver com a questão temporal. E precisas, ou seja, com acurácia. Essas informações têm valor. Elas são, né, elas não têm preço, são incalculáveis. E aí eu tenho alguns dados, né, que são fundamentais para o desenho dos sistemas logísticos, tá? Para o Sistema de Informações Logísticas, o SIL. Podem ser várias origens, mas as mais importantes são o Sistema de Processamento de Pedidos, os registros da empresa, sobretudo os registros contábeis, os dados industriais, que aí são externos, né? As informações sobre
aquele ramo industrial, os dados de gerenciamento dos indicadores, os dados de operação também, né, que são indicadores, ou seja, indicadores de desempenho, né? Via de regra, quando nós falamos aqui de dados de gerenciamento, dados de operação, nós estamos falando de indicadores de desempenho, ou seja, relação previsto versus realizado, como é que foi o planejado, como foi executado esse planejamento. Esses são os indicadores. E aí, geralmente, um sistema de informações logísticas tem um banco de dados computadorizados, obviamente, como, por exemplo, um sistema de pagamento de fretes, né? O histórico de transporte, o estado do estoque, o número de pedidos em aberto, de pedidos suspensos, pedidos cancelados, tudo isso são informações que estão lá disponíveis nesse banco de dados, ou nesses bancos de dados, né? Então, o sistema de informação logística precisa ter a competência, a capacidade de fazer a recuperação de dados rapidamente, de realizar o processamento desses dados em tempo real, fazer análise dos dados, e aí geralmente eu uso de business intelligence, né, de recursos de BI para fazer essa análise, para gerar relatórios, e esses relatórios também em diferentes formatos, relatórios escritos, relatórios visuais, relatórios com sonorização, com alertas sonoros para chamar atenção, enfim, diferentes formatos de relatórios, e, sobretudo, claro, tem que ser capaz de alimentar o processo decisório. O sistema de informação não decide, ele suporta o processo de tomada de decisão, ok? Isso é fundamental para a gente entender também. Então, o sistema de informações logísticas, ele sustenta aquilo que a gente chama de competitividade baseada no tempo. Cada vez mais, a redução dos tempos de ciclo, a redução dos lead times são fundamentais, ou seja, eu trabalho lá na logística de suprimentos, trocando informações em tempo real com os meus fornecedores para fazer com que ele possa estar acompanhando, por exemplo, a minha programação de produção, para ele saber quando que eu vou precisar da matéria-prima para entrar na linha de produção. Isso encurta o tempo de ciclo de suprimentos. A gente implanta sistemas como just-in-time dentro da produção, justamente para tentar reduzir os tempos de ciclo na produção, os lead times de produção. Por isso, just in time, na hora certa, né? Depois eu tenho que reduzir o tempo de ciclo de distribuição. O tempo de ciclo de distribuição é uma soma, né, de dois tempos, o tempo de transporte e o tempo de ressuprimento. Então, tenho que reduzir tempos de transporte, por isso gerenciar modais de transporte é tão importante para a logística, para também reduzir os tempos de ciclo. Por quê? Porque os clientes querem cada vez mais tempos de entrega mais curtos, querem ciclos de pedidos mínimos, ou seja, o cliente quer comprar. Antigamente, né, os clientes faziam grandes estoques, compravam menos vezes em quantidades maiores. Hoje, os clientes compram mais vezes em quantidades menores, ou seja, o tempo de ciclo de pedido tem que ser o mais curto possível, porque os clientes querem giro, querem comprar cada vez mais, fazer mais pedidos num tempo de ciclo, um tempo de execução menor. E querem ter clareza das informações de estoque. Por isso, quando a gente vai comprar, nós, inclusive, aqui falando como cliente, como consumidor, né? Quando a gente vai fazer uma compra no mercado, por exemplo, no marketplace, uma das informações que tem lá é o prazo de entrega, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma compra de um item que custava R$220, eu tinha a opção de comprar ele por R$180, ou seja, uma diferença de R$40 de preço, o mesmo item. A diferença é que o fornecedor, que era mais barato, era um item importado, ou seja, não tinha pronta entrega. Eu ia levar
eu teria que esperar quase um mês para receber o item. Aí eu, como comprador, tenho a opção de tomar a decisão. A relação custo-benefício será decidida pelo cliente em função, por exemplo, do tempo de entrega, o que tem a ver com o estoque, né? E isso tudo é facilitado por algumas tecnologias que dão suporte a isso. Por exemplo, o código de barras, as smart labels, né, as etiquetas inteligentes que me permitem fazer o RFID, né, a identificação por radiofrequência, o intercâmbio eletrônico de dados, né, o EDI, o ponto de venda eletrônico, né, o Electronic Point of Sales, o EPOS, a transferência eletrônica de fundos, né, hoje o Pix está aí, para o bem e para o mal, e por aí vai, né? Ou seja, são muitas tecnologias de informação e todo o uso dessas tecnologias aqui vai sustentar aquilo que a gente também chama genericamente de logística 4.0, né? Que é quando a gente começa a aplicar essa tecnologia embarcada por meio de recursos de suporte pela World Wide Web, né? Pelo uso da internet, dentro dos sistemas logísticos, seja lá na linha de produção, seja no centro de distribuição, no armazém, no caminhão que tem a tecnologia embarcada, tudo isso é aquilo que a gente vai chamar hoje de logística 4.0. E também os sistemas de informação me permitem fazer o gerenciamento da qualidade total, a Total Quality Management. Por quê? Porque o sistema de informação integrado também apoia a qualidade total. Pô, mas para aí, professor, o senhor está falando de qualidade total, que é uma coisa lá dos anos 90? Sim, porque é um critério, é um parâmetro de competitividade. As empresas precisam ter qualidade. Se elas não tiverem qualidade, elas estão fora do mercado. Então, tem que ter mecanismos para fazer o gerenciamento da qualidade total. Claro, eu não vou falar de outras coisas, por exemplo, de sistemas de gestão ambiental, né, que tem tudo a ver com a logística reversa e por aí vai, né? Mas o sistema de informação ele também apoia o gerenciamento da qualidade total pela precisão do pedido, porque quanto maior a automação do sistema, menor a possibilidade de erro, o que me possibilita fornecer ao cliente a informação em tempo real relativa a estoque, a estado do pedido, a estado de transporte, modal de transporte, tempo, né, de entrega e tal. Tudo isso eu consigo em tempo real e com acurácia, que tem a ver com qualidade, né? Se eu não tiver acurácia, eu não tenho qualidade. E como suporte à decisão. Qual é o objetivo da informação? Auxiliar os executivos de logística nas suas decisões. Qual o melhor meio de transporte? Qual o melhor sistema de armazenamento? Qual o melhor ponto do sistema logístico para colocar um armazém ou um centro de distribuição? Enfim, para aumentar a efetividade das decisões logísticas. E aí, um fator importante para isso é a qualidade dos dados que eu uso no sistema. Se eu não tiver essa clareza, eu não vou ter condições de decidir, né? Há uma outra área importante que tem crescido muito, gente, mas muito mesmo, é a chamada inteligência artificial, né? A inteligência artificial tem sido cada vez mais empregada, né? E quando a gente fala de logística 4.0, não tem como deixar de pensar nisso, porque essa área da chamada inteligência artificial, ela é uma miríada, ela é uma constelação de estrelas, né? Ela é circundada por um conjunto de áreas, entre elas a robótica, a gente cada vez mais vê robôs funcionando dentro dos sistemas logísticos. A gente já tem hoje os caminhões, né, sendo autônomos, né, sem motorista. A gente já começou, eu acho que foi semana retrasada, se eu não me engano, que em Campinas começaram a fazer teste de entregas com drones, né? Então, a robótica tem sido muito usada. Isso implica reconhecimento de voz,
literalmente tradução de linguagens naturais, porque o robô tem que entender sons, né, que são linguagens naturais. A gamificação, né, os sistemas de jogos têm sido usados muito também. A sintetização de voz, né, se eu tenho que ter reconhecimento de voz, eu tenho que sintetizar a voz. As instruções para o computador, os sistemas experts, né, ou sistemas especialistas, tudo isso faz parte de um conjunto, né, a data science, enfim, um monte de coisas que fazem parte daquilo que a gente convencionou chamar de inteligência artificial, ok? Esses sistemas especialistas ou experts, né, são passíveis de serem aplicados a uma variedade enorme de problemas em marketing, logística, incluindo a interpretação, monitoramento, instruções e controle que fazem parte disso. As redes neurais, tem gente, como eu particularmente, eu tenho só tenho o Tico e o Teco, né? Quando os dois não conversam, eu me perco. Mas a maioria das pessoas tem um volume gigantesco de neurônios, né? E essas sinapses que acontecem no cérebro humano, que são justamente quando o Tico e o Teco conversam, né, e chegam às ideias brilhantes, é isso que os computadores estão tentando aprender, como é que acontecem essas sinapses. Por isso que está em desenvolvimento ainda, é um ramo dos sistemas especialistas, o uso das redes neurais é suporte para tomada de decisão, é um uso pesado de lógica, de poder computacional, ou seja, os equipamentos têm que ter uma capacidade de processamento boa, muito grande, né? Não é com o meu laptop aqui com 1 tera de memória que eu vou conseguir isso, né? A diferença é que nas redes neurais as coisas estão baseadas nas decisões tomadas anteriormente, ou seja, isso passa a ser excelente para aquelas atividades repetitivas. Decisões operacionais e tal, isso tranquilo. O problema são as decisões estratégicas. As redes neurais funcionam bem para decisões operacionais repetitivas. Aí, ok. Tá? E quais as tendências para o futuro próximo? Estou chegando no final já, tá? Daí a gente vai abrir aí para vocês fazerem as perguntas, então vamos lá. A gente tem algumas tendências que já são, na verdade, eu diria que algumas delas nem mais são tendências, já são realidade, tá, pessoal? Só para a gente entender, assim, para que aonde que a logística está subordinada? Hoje, a imensa maioria das organizações tem a logística subordinada na área de materiais, na área de suprimentos. Numa segunda hierarquia vem marketing, a área comercial, a logística na área comercial. Independentes, 18%, em terceiro lugar. Na área industrial, 15%, na área de contabilidade, na área de finanças, 7%, e outras áreas da organização, 11%. E nessa pesquisa, 9% das empresas nem informaram. Qual o nível de automação das atividades logísticas? PCP é a área onde tem maior automação, PCP. Eu falei, né, que a indústria troca informação com o fornecedor justamente para diminuir o tempo, né, para fazer com que ocorra o JIT mais facilmente. Então, PCP é a área que mais se investiu em automação de atividades. No PCF, que é o Planejamento e Controle de Frota, também se investiu muito, porque o custo é alto, né? A parte de coleta de dados por meio de código de barras, de RFID, de leitores, né, de scanners, né, por meio de leitura ótica, sobretudo, né, de 15%. Na armazenagem, nos Warehouse Management Systems, né, os sistemas de gestão de armazéns, na localização, no PIC, tudo isso também é uma área bem automatizada. O EDI, né, o intercâmbio eletrônico de dados, 9%, e roteirizadores, tanto para distribuição quanto para entrega, 2%, mas isso também está crescendo. Muito bem, qual a tendência? A tendência é que a logística seja subordinada diretamente à diretoria quando não apresentar o status de uma diretoria. Então, ou seja, em muitas organizações, a logística já começa a ter ocupação de diretoria. E a automação vai crescer
cada vez mais, sobretudo na coleta de dados, nos sistemas de warehouse, né, de gestão de armazéns, né, nos warehouse management systems, o picking cada vez mais eletrônico, mais automatizado, né, o EDI vai aumentar cada vez mais, e a roteirização vai ser cada vez mais robotizada, né, ou seja, sem presença humana, inclusive. O que a gente tem aqui? A gente tem situações assim que vão começando a acontecer. Por exemplo, né? Tempo de ciclo de pedido é uma coisa importante que começa a ser bastante relevante e bem gerenciado. O que é o tempo de ciclo de pedido? É o tempo, né, desde a data de entrega ao cliente, comparada com a data que ele solicitou. O tempo que demora entre esses dois intervalos é o que a gente chama de tempo de ciclo de pedido. Nível de serviço, o número de pedidos atendidos prontamente dividido pelo total de pedidos multiplicado por 100, esse é um indicador. Giro dos estoques, que é o valor líquido anual da venda dividido pelo valor médio do inventário, né, do estoque. A acuracidade de estoque, que é o número de itens menos o número de itens incorretos dividido pelo número total de itens. Fator de ocupação da frota, ou seja, indicadores cada vez mais serão fundamentais. O tempo de ciclo do pedido tende a ser cada vez menor, nível de serviço cada vez mais elevado, giro de estoque cada vez mais alto também, a acuracidade cada vez mais alta e o fator de ocupação de frota cada vez mais elevado também. Essas são as tendências para o futuro, né? Outras tendências são, primeiro, cada vez mais um incremento no desempenho baseado no tempo, ou seja, o crescimento da demanda vai ser substituído pela aceleração no fluxo dentro dessas estruturas que estão aí nas cadeias de suprimentos. Por isso é que a gente vai cada vez mais ver os marketplaces evoluírem, e por isso eu fiz questão de exemplificar a aplicação da informação nos marketplaces. Também a gente vai ter uma implementação de uma gestão estratégica da logística com foco, né, no aumento do valor agregado na logística, chamada Logistics Value Added, ou LVA. Que isso indica como que as ferramentas logísticas são capazes de agregar valor ao negócio. Terceiro coisa, a redução do número de armazéns por meio de investimentos em TI, o que vai possibilitar uma maior integração da cadeia de abastecimento, e daí apoiando uma redução do inventário total. Uma customização do atendimento, isso implica um incremento nas entregas de cargas fracionadas ao invés de cargas paletizadas, ou seja, cada vez menos a gente vai ver carga consolidada, a gente vai ver cada vez mais carga fracionada. Por quê? Porque as empresas vão fazer pedido com maior frequência, em quantidades menores, com maior número de SKUs, ou seja, uma variedade maior num prazo de tempo menor e em quantidades pequenas. O aumento no número de entrepostos, ou seja, os armazéns vai continuar acontecendo a transição da função da estocagem tradicional para um papel de transferência, ou seja, o estoque vai passar. Cada vez mais a gente vai ver operações de cross-dock. Isso vai ser facilitado, claro, por tecnologias avançadas de armazenagem, como cross-dock, as empilhadeiras com terminais de dados, via rádio, tecnologia de codificação de barras, o RFID, junto com conexões de EDI entre o armazém e os outros elos da cadeia. A necessidade de sincronizar o abastecimento de produtos cada vez mais próximo da demanda real do cliente vai ser um fator crítico. Métodos de previsão inteligente com o apoio de redes neurais e sistemas especialistas vão aperfeiçoar os métodos atuais de previsão baseado em estatística, né? O indicador de pedido perfeito que vai combinar múltiplos indicadores do processo logístico, entre os quais produto certo, tempo certo, sem danos, separação correta, documentação correta, vai ser meta das organizações cada vez mais. A colaboração entre os parceiros vai ser cada vez mais próxima e crucial do que nunca. A gente vai ver as Collaborative Planning Forecast Replenishment, ou seja, o planejamento colaborativo do reabastecimento cada vez mais.
A vantagem competitiva sustentável, baseada em custo e serviço, enquanto qualidade vai ser sempre pré-requisito, com cada vez mais políticas diferenciadas, segmentadas por cliente. Um gerenciamento sempre orientado por fluxo de materiais e informações globais e não para indicadores operacionais locais. Mais e mais fabricantes, tanto de marcas complementares não concorrentes, quanto de semi-concorrentes, vão compartilhar distribuição, compartilhando caminhões cheios para dividir custo, né? Isso vai ser rotina, cada vez mais, já se usa muito. A implementação da logística reversa, de fato, a legislação vai ser cumprida, né? O tratamento e a reciclagem dos resíduos dos produtos gerados na logística vai acontecer. Previsões mensais e semanais vão ser substituídas por reposições diárias. Uma centralização que vai levar a novas oportunidades para aumento cada vez mais de mecanização e de automatização. Um fluxo instantâneo de informação que vai reduzir cada vez mais os níveis de inventários, os níveis de previsões, as armazenagens de uma maneira geral, né, a estocagem. Vai melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento, os documentos cada vez mais vão ser transmitidos eletronicamente. Os varejistas vão crescer de importância, porque eles vão cada vez ser uma força importante para modelar o projeto e a operação da cadeia de abastecimento, fazendo com que ocorra uma integração maior da cadeia com as conexões de EDI entre os clientes e os fornecedores. A gente vai ver softwares de gestão da cadeia, né, o Supply Chain Management, que vão permitir integrar toda a cadeia. Uma aplicação cada vez maior de reconhecimento óptico, bidimensional, que vai substituir cada vez mais os códigos tradicionais, que são os códigos de barra, né? E os QR Codes também. Sistemas sem uso de papéis, transponders, surtidores, reconhecimento de voz, dispensores, tudo isso registrando os materiais em movimentos automaticamente, sobretudo dentro dos armazéns. Os WMS vão ser generalizados, vão utilizar os dados coletados e vão controlar inventário, vão alocar recursos, vão estabelecer programa, rota de separação, cada vez mais especializados no atendimento de necessidades específicas de cada negócio, uso de softwares, enfim. Pessoal, nem vou falar aqui dessas, né, todas essas tendências aqui, mas, assim, importante ter claro, veja, estou colocando aqui, né, tem mais de 30 aqui, e esse material vai estar disponível, eu vou disponibilizar também este material para vocês, tá? Embora esteja no vídeo, mas eu posso mandar também à disposição de vocês. Enfim, vocês percebam que todas essas tendências que eu estou falando, elas têm a ver com tecnologia. Tecnologia do que mesmo? Qual é a palavrinha que complementa? Tecnologia da informação. Ou seja, a informação é fundamental para que os sistemas logísticos sejam eficientes e eficazes, ou seja, tenham efetividade. Eu queria agradecer pela presença de vocês, né? Dizer que eu desejo que na vida de vocês sempre encontrem um oásis que possa satisfazer as suas necessidades, e esse oásis que eu estou mostrando nessa figura aqui, que ele seja um oásis em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido espiritual, material, né? Que vocês sempre tenham um oásis para lhes satisfazer, e tem aqui os meus contatos também, estou à disposição de vocês. Tem aí meus e-mail, telefone, acesso ao meu currículo Lattes, no ResearchGate, no ID, no Work ID, no LinkedIn, Skype, Twitter, Instagram, enfim. Para contato, tem bastante informação à disposição, né? Vocês podem me achar e eu estou à disposição. E agora eu fico à disposição de vocês, né? Eventualmente, para dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, né? Estou à disposição, ok?
Não sei como que vocês vão gerenciar isso, é o Gabriel que vai intermediar, enfim, fica... Se alguém, Vocês mandam, eu estou à disposição de vocês, ok? se alguém tiver uma pergunta, pode estar fazendo agora no microfone ou estar mandando no chat, que a gente passa Ou para o professor também. algum comentário, alguma coisa que queiram fazer, fiquem à vontade, pessoal. O pessoal está elogiando bastante sua apresentação, professor, aqui no chat. Que bom, fico feliz. Fico feliz que vocês gostem. A intenção é essa, né? Que possa satisfazer as dúvidas aí. Tá. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai estar dando encerramento. Assim, Tem o Tiago ali, parece que ele está fazendo uma pergunta. Ficou deixa eu ver. curioso para saber se... Deixa eu ver aqui. Como é que é? Fiquei curioso para saber se existe alguma tecnologia da informação na cadeia de suprimentos voltada à sustentabilidade. Tiago, assim, existe muita coisa, tá? Deixa eu tomar um gole d'água aqui, eu já vou... Vamos lá. Ó, por exemplo, quando a gente fala de logística reversa, a logística reversa tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Por quê? Porque a gente está falando de minimizar o uso de recursos dentro das cadeias de suprimentos, né? Do uso de recursos, leia-se, matéria-prima e tal. Então, tem tecnologia de informação para isso? Sim, claro. Quanto mais eficiente for a minha comunicação, né, a minha tecnologia da informação disponível para agilizar este fluxo e melhorar as informações disponíveis, eu estou fazendo com que minha cadeia seja mais sustentável, né? Uma outra questão também, existe hoje, só para dizer, na B3, né, na Bolsa de Valores, né, que antigamente era a Bolsa Bovespa, né, hoje chama-se B3, na B3 existe uma carteira de ações de empresas que adotam práticas sustentáveis, entre as quais a logística reversa. Ou seja, as empresas têm que construir um conjunto de indicadores, porque só pode se qualificar para fazer parte dessa carteira de sustentabilidade, que é o chamado ISE, Indicador de Sustentabilidade Empresarial. Só pode fazer parte desta carteira ISE quem tiver informações, quem tiver indicadores de desempenho, etc., ou seja, suporte de tecnologia de informação para fazer com que a sua cadeia logística seja sustentável. Então, nesse sentido, sim. Tá? Agora, especificamente, alguma coisa assim de tecnologia para sustentabilidade, não, né? Ainda não temos nada nesse sentido. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas era por aí. Não sei se tem mais alguém. Ah, tá, poluição, sim, tá, entendi, Tiago. Sim, aí a gente tem muitas tecnologias embarcadas hoje, tá? Inclusive saindo da fábrica. Aqui em Curitiba, né, eu estou em Curitiba, nós temos a Volvo é um dos líderes mundiais nas questões de sustentabilidade dos veículos que saem da fábrica, justamente para fazer um maior controle, né, na emissão de poluentes. A gente tem vários sistemas de informação também para gerenciar o volume de poluentes gerados na cadeia de suprimentos, tá? Desde lá do fornecedor de matéria-prima até dentro da logística reversa, a gente tem várias tecnologias de informação para fazer a mensuração do impacto, né, da emissão de gases de efeito estufa, né? Até porque, para se poder fazer uso dos chamados créditos de carbono, as empresas têm que saber quanto que elas estão emitindo para poder gerenciar a redução e aí gerar crédito de carbono, né? Então, sim, nesse sentido, sim. E principalmente na área da movimentação, né, no transporte, sim, com certeza. O que mais, pessoal? Fiquem à vontade.
Ana Paula fez uma pergunta aí, professor. Acha que a evolução do aprendizado de máquina será um caminho para o futuro da logística? Ah, com certeza. Aliás, não só da logística, né, Ana Paula? Eu diria que para o mundo inteiro, né? O learning machine, né? A aprendizagem de máquina, as máquinas. Vejam, uma coisa importante, né? Que é bom a gente aprender, e eu, como administrador, fico feliz de saber que na administração é difícil as máquinas substituírem os administradores, né? Porque como a nossa principal função é tomar decisões, né? É difícil a máquina substituir, tá? Fazer as ligações neuronais que acontecem no processo de tomada de decisão mais complexo, a máquina ainda tem dificuldade. Mas em muitas áreas, não tenha dúvida que as máquinas vão evoluir, vão... Hoje, ó, só para ter uma ideia, existe uma empresa espanhola, puxa, agora fugiu o nome dela, uma empresa especializada em instalações, né, de armazenagem e tal, que ela fez a instalação do armazém das Casas Bahia, no interior de São Paulo, ali na Grande São Paulo. E esse armazém ele funciona em 2 planos, inclusive, a entrada e saída é no plano mais baixo, e daí no armazém, quando eu digo um grande, né, um grande armazém mesmo, no superior é totalmente controlado por máquinas, não tem presença humana. Sensores, né, toda a movimentação, tudo por robôs. Não precisa nem de luz, para você ter uma ideia, porque é tudo por infravermelho, né? Então, claro que sim, é um futuro, né? A gente já está vendo aí os caminhões, não aqui no Brasil, mas já também a gente vai ver os caminhões andando, né, sozinhos, sendo carregados por robôs e operados, né? São veículos dirigidos, né, guiados automaticamente, as entregas por drones, etc. Ou seja, cada vez mais as máquinas vão aprender e vão substituir muita mão de obra e com certeza é fundamental para a evolução da logística, com toda certeza. O que mais, pessoal? Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? E o Evanderson, né, fez a pergunta aqui. Com a tendência a mover os processos para formatos de TI, onde se situará o profissional? Puxa vida, cada vez mais o profissional vai se situar aqui, ó, ou seja, vai trabalhar com o cérebro, né? Veja, a ideia é assim, os processos, o computador não desenha, não se autoprocessa, né? Claro, a inteligência, né, a aprendizagem de máquina vai fazendo com que o computador aprenda a executar algumas coisas, mas o desenho de processos ainda, né? Quando a gente fala em BPM, por exemplo, né, o Business Process Management, né, cada vez mais é o cérebro humano aí, né, nesse processo, tá, Evanderson? Ou seja, o profissional de logística vai ter que, claro, dominar da tecnologia, porque cada vez mais a gente tem que interagir, né, com o computador, né? Então, isso vai acontecer cada vez mais, tá? E o profissional cada vez vai ter que ter conhecimento. O conhecimento é a palavra-chave, tá? Eu não diria que a inteligência artificial vai dominar o mundo, não, viu, Darilson? Mas vai fazer uma diferença grande, né, no mundo cada vez mais. A gente já tem hoje, né? A gente já tem hoje os nossos assistentes pessoais aí, né? As casas inteligentes, o carro inteligente, né? Cada vez mais, né? Quando a gente entra no carro, não põe o cinto de segurança, ele chama a gente de burro, né? Claro que ele não fala isso, mas fica pitando para dizer que você não pôs o cinto, que a porta está aberta, enfim. Cada vez mais a inteligência artificial está ocupando, né, no nosso dia a dia um espaço gigantesco, né?
E a gente tem que estar preparado para isso, tá? Com certeza. O que mais? O legal é isso, viu, Gabriel? É que quando um começa a perguntar, daí os outros perdem um pouco a vergonha, tá? E Verdade, perguntam mais. professor. É Mais isso alguém aí. aí tem alguma dúvida, gente? Estamos dentro do nosso horário, né? 21h30? Isso. Se alguém Tá tiver bom. mais alguma pergunta, pode fazer. Gabriel, teve uma pergunta aí no chat. Se a inteligência artificial vai dominar o mundo. Então, eu respondi, Bárbara, eu disse que sim, que eu acho, veja, não é que vai dominar, né? Mas vai ocupar um espaço cada vez mais importante no nosso dia a dia, né? A gente vai estar, a gente já está cercado, né, de inteligência artificial, né? Como eu falei, né, do carro que avisa que o cinto de segurança não está colocado, que a porta não fechou corretamente, tudo isso é inteligência artificial, né? E cada vez mais, inclusive, vai aprendendo, né? A gente já tem hoje, né, a leitura, as câmeras inteligentes que fazem a leitura para ver sonolência do motorista, para ver se eventualmente ele não está alcoolizado, enfim. E aí o veículo toma a decisão de se desligar automaticamente, etc. Ou seja, cada vez mais a gente vai estar vivendo isso, né? Essa é uma coisa, Sônia. O carro, exatamente, ele avisa, inclusive, quando você ocupa o espaço que não é teu, né? Quando você está em cima da faixa, quando você. Por quê? Porque você tem hoje cada vez mais câmeras, né, de vídeo, e justamente por aprendizagem de máquina, os equipamentos aprendem a ler, a instalação das câmeras acabou com os pontos cegos, né, Bárbara, também, porque a câmera consegue enxergar coisas que a gente não enxerga no retrovisor, né? A câmera lateral do veículo, atrás, etc. Ela faz uma leitura literalmente 360 graus, né? E aí acabou com os pontos cegos, né? Que era um problema seríssimo, né? E, enfim, a inteligência artificial realmente está ocupando muito espaço, cada vez mais, né? No nosso dia a dia, né? Estaremos cada vez mais cercados de tecnologia, cada vez mais envolvidos pela informação, né? Porque quando a gente fala, nós estamos falando de tecnologia da informação. Por isso que eu gosto daquele conceito que eu trouxe lá, né, no início lá. Dados com relevância e propósito. Tem que servir para alguma coisa. Senão é só dado, né? Não serve para nada mais. O que mais? Fiquem à vontade. Tranquilos? Vamos estar. A gente vai estar fazendo encerramento agora, professor. Assim finalizamos a nossa palestra de gestão da informação na logística. Agradecemos ao nosso palestrante Eudovino Rosalino Filho pela participação na 9ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo na palestra. Participe da nossa campanha solidária. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cesta básica, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas no tamanho MG. Ficaríamos muito gratos por poderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos ao nosso patrocinador, Lavento, Fazenda e Mercado Magalu. Muito obrigado, gente, por ter participado aí da palestra do professor. Boa noite a todos.